Deus, toda glória, honra e louvor. A Ele o nosso culto, a nossa adoração. Seja bem-vindo você que já chegou. Quero cumprimentar aqueles que nos ouvem, nos veem também pela internet. Dizer que é uma alegria para nós ter mais esse momento de culto, de adoração ao Senhor, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus que nos criou e que em Cristo nos amou e nos salvou. 7 séculos antes de Jesus nascer, uma profecia a respeito dele foi feita pelo profeta Isaías, e diz assim, no capítulo 32, e aquele varão, referindo-se a Jesus, será como um esconderijo contra o vento, e como refúgio contra a tempestade. Ele será como ribeiros de água em lugares secos. Ele será como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Escreveu Isaías, referindo-se à pessoa de Cristo, 7 séculos antes de Jesus nascer. E aquele varão será como um abrigo contra a tempestade, será como um ribeiro de águas em lugares secos, será como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Isaías capítulo 32, verso 2. Esse é Jesus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, disse: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Cumpre-se Gênesis 3,15, o descendente da mulher esmagará a cabeça do descendente da serpente. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Esse é o tema dos nossos, tem sido o tema dos nossos cultos, domingo após domingo, desde o primeiro domingo de dezembro, porque nós estamos felizes, alegres, porque o nosso Salvador nasceu. Se foi dezembro, não sabemos. 25, então, nem se fale, mas Ele nasceu. Um dia o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Um dia esse Verbo foi para a cruz, morreu e nos salvou, ressuscitou para a nossa esperança. Vamos louvar. Dezembro é bom cantar hinos de Natal. E foi assim que os pastores souberam. Um anjo desceu naquela campina de Belém, na noite em que Jesus nasceu, e disse para os pastores: não temam, não tenham medo, porque eu trago a vocês boa nova de grande alegria, e vai ser para todo o povo. Vamos cantar? Proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores ao pé de Belém, lá nos campos a guardar os rebanhos do mal, numa noite tão fria e escura também. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divino, e de súbito do céu linda estrela surgiu, no Oriente brilhou com estranho fulgor, e a terra recebeu essa luz que caiu. Muitas noites ainda em êxito esplendor.
à procura de um rei que devia chegar aos judeus e as velhas promessas cumprir. Natal, 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 é-nos nascido um rei divinal. Essa estrela apareceu e os magos guiou na estrada que para Belém os conduz. Afinal, sobre Belém, essa estrela parou, mesmo acima da casa em que estava Jesus. Natal, 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 é-nos nascido um rei divinal. E os magos com afã e com grande temor, de joelhos entraram naquele lugar, com ofertas liberais e de muito valor, ouro e mirra e incenso vieram lhe dar. Natal, 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 é-nos nascido um rei divinal. E com eles vamos nós, com sincero fervor, dar louvores a nosso sublime Senhor, que deixando os altos céus a este mundo baixou e morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal, 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 é-nos nascido um rei divinal. Amém, amém. Escreveu assim o evangelista Lucas: estando eles ali, Belém, ali em Belém, lá na Judéia, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela enfaixou o menino, o seu filho primogênito, e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus nasceu, a promessa se cumpriu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida. Obrigado, Senhor, pela bênção da salvação em Cristo Jesus. Pela misericórdia e graça do Senhor em nos encontrar, em vir na nossa direção com o projeto salvífico do Senhor, como acabamos de ler. A boa nova, revelada àqueles pastores, e agora, ó Deus, de conhecimento de toda a terra. Obrigado por Jesus. Agradeço a Deus pelo privilégio do culto, de estarmos no culto do Senhor hoje à noite. Obrigado pelo privilégio de podermos oferecer ao Senhor esse culto. Obrigado a Deus, porque o Senhor já abriu o nosso entendimento para conhecer Cristo como Senhor, como Salvador, e colocarmos as nossas vidas nas mãos dEle. Recebe, Senhor, o nosso culto agora, a nossa adoração. Recebe, Senhor Deus, este culto como expressão sincera
da nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que o Senhor há de fazer. Muito obrigado a Deus pelas famílias que já chegaram, pelos irmãos, jovens, crianças que estão já no seu culto. Obrigado por isto. Obrigado, Senhor Deus, por cada ato deste culto que estamos celebrando. Que eles sejam recebidos diante do Senhor, no teu trono de graça, como um aroma suave, fruto do exercício espiritual desta igreja. Abençoa-nos aqui, Senhor, dirige-nos pelo teu Espírito, recebe a nossa adoração, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Tem aí as fotos de Caçapava? Eu quero mostrar bem breve para os irmãos. Ontem à noite nós cumprimos mais um sonho, projeto desta igreja na cidade de Caçapava. Ontem o nosso culto ali neste lugar foi entregar a igreja cristã evangélica em Caçapava. Caçapava agora tem uma igreja, um templo, uma igreja cristã evangélica, fruto do trabalho desta igreja, do seu trabalho, meu prezado irmão e irmã. Foi o esforço desta igreja, um projeto que levou ao todo 12 anos, desde que sonhamos com Caçapava. E ontem à noite, num culto bem gostoso, com presença de vários irmãos, estava aí uma boa representação da nossa igreja, nós entregamos para a cidade de Caçapava e para os cuidados do pastor Zé Roberto com os presbíteros e diáconos compostos naquela igreja, a igreja que agora caminha. Não só inauguramos o templo, como também declaramos igreja autônoma, organizada, emancipada. O estatuto da nossa denominação prescreve algumas exigências, como número de membros, condições financeiras para se sustentar, funcionamento normal da igreja, com escola bíblica, líderes formados ali, e a igreja em Caçapava tem todas essas características, e portanto, ontem nós organizamos esta igreja. Já não é mais igreja, já não é mais congregação desta igreja, ainda é igreja filha, é claro que é. Os filhos se casam e não deixam de ser filhos, não é verdade? Mas já não são mais ligados a nós, eles são autônomos, vão caminhar com as próprias pernas, e agora eles são uma igreja cristã evangélica como esta e como qualquer outra igreja já organizada. Eu louvo ao Senhor pela sua participação, irmão e irmã, na vida desta igreja. É por causa da sua oferta, da sua fidelidade, que nós conseguimos manter os projetos que essa igreja tem feito. Lembrando que 2018 nós temos que iniciar a obra de construção do templo em Araçatuba. Esse ano foi o ano da aquisição do terreno, não é? Compramos um belíssimo terreno, você já viu as fotos aqui, e o ano que vem nós queremos levantar um templo para o nosso povo em Araçatuba. Eu quero registrar a minha gratidão a Deus e a você, meu prezado irmão e irmã, pela sua participação no projeto de Caçapava, tá bom? Deus continue abençoando. Vamos louvar ao Senhor mais um pouco com a equipe de louvor agora. Bom é render graça e louvor ao Senhor, e fazemos muito bem através da música. Aaron.
Temos muitos motivos para louvar ao Senhor hoje. Nosso culto hoje é um culto de ação de graças. Com certeza, um culto de ação de graças. Estamos comemorando, celebrando o culto de formandos. Esse ano de 2017, para muitos aqui na vida acadêmica, foi um ano de vitórias. Tenho certeza que foi pela graça do Senhor. E por isso nós estamos alegres. Convido você a se colocar de pé novamente, a entrar na presença do Senhor, porque tudo é para Ele, né? Então, o nosso conhecimento é para o Senhor. Tudo aquilo que Ele nos dá é para devolvermos para o Senhor. As mulheres começam. Dai graças ao Senhor, Deus reinará. O seu amor é para sempre. Pois Ele é bom e sobre tudo está. O seu amor é para sempre. Cantai, louvai. Sua forte mão vem nos sustentar. O seu amor é para sempre. A sua vida veio dar. O seu amor é para sempre. Cantai, louvai. Cantai, louvai. Deus sempre é poderoso. Deus sempre é fiel. Deus sempre está conosco. Para sempre e sempre, para sempre. Exultantes adoramos o glorioso Deus de amor, ao qual todo o sol se abre, vemos e vem ter calor. Deus põe fim a toda tristeza, iluminando a escuridão, dando alegria eterna, plena paz ao coração. Cantai, louvai. Cantai, louvai. Deus sempre é poderoso. Deus sempre é fiel. Deus sempre está conosco. Para sempre e sempre, para sempre. Deus sempre é poderoso. Deus sempre é fiel. Deus sempre está conosco. Para sempre e sempre, para sempre. Amém. E como hoje é um culto de formandos, com certeza toda a glória é para o Senhor. E às vezes hoje o Ed comentou na sala de aula, e eu fiquei com o mesmo pensamento. Às vezes quando a gente começa um curso, principalmente curso de faculdade, de pós-graduação, nós pensamos, por que nós estamos fazendo esse curso? É para o crescimento pessoal? É para o meu crescimento pessoal? Ou é para o crescimento do Senhor? Então que tudo aquilo que o Senhor, porque nosso Deus é o Deus do conhecimento, é o Deus de todo conhecimento, é o Deus da ciência, e Ele se alegra com que cada um dos seus filhos prepare mais, estude cada vez mais, que busque conhecer cada vez mais as coisas. E com certeza nós temos que devolver para o Senhor aquilo que Ele mesmo coloca no nosso coração, o nosso entendimento. Então que nós podemos ter esta sincera gratidão no nosso coração, porque se nós vencemos hoje, se nós conseguimos completar mais uma etapa da nossa vida acadêmica hoje, é por causa que o Senhor nos permitiu chegar até aqui. E que nós possamos devolver para o Senhor, aonde quer que estejamos, seja no trabalho, seja na escola, aquilo que Ele mesmo nos permitiu alcançar. Nasce em mim um canto de gratidão ao meu Senhor e Rei. Perdido me achou, envolveu-me em seu amor, na cruz por mim se entregou.
sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida dou, que me amou sem limites por mim, se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Nasce em mim um canto de gratidão ao meu Senhor e Rei. Perdido me achou, envolveu-me em seu amor, na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida dou, que me amou sem limites por mim, se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida dou, que me amou sem limites por mim, se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. A igreja pode se sentar. Paulo, vem aqui. Paulo Fernando é presbítero da Igreja Cristã Evangélica, irmão da Ediane. Todos conhecem Paulo, não é? São os dois irmãos, filhos do presbítero Samuel, que, como diz o Antônio, já está lá do outro lado com o Senhor, está na igreja triunfante. Não sei se a pele sumiu, que ele pergunta para mim, tudo era a pele sumiu, vovô. Mas Paulo é muito grato à igreja pelo seu carinho, pelo seu amor, e ele quer dar uma palavra de gratidão à igreja. Por favor, Paulo, fique à vontade. Boa noite, irmãos. É com alegria que a gente vem aqui hoje, eu e Eliane, minha esposa, para demonstrar realmente a vocês, expressar a vocês a nossa gratidão. Faz uma semana hoje que o papai foi se encontrar com o Senhor, o papai descansou, não é? Estamos tranquilos e consolados pela fé que ele teve a vida inteira, que ele nos ensinou. Sabemos que ele está com o Senhor, não sofre mais. Nos últimos tempos passou por momentos difíceis que vocês presenciaram, mas nós somos gratos a Deus porque essa fé nos consola. Saber disso traz para nós muito consolo e conforto. Mas é importante expressar aqui a nossa certeza de que Deus usa pessoas para também consolar o nosso coração. E vocês foram usados para isso, por isso, como instrumentos de Deus para consolar os nossos corações e nos confortar. Então eu vim aqui para agradecer a vocês, Igreja Bosque dos Eucaliptos, Igreja Cristã Evangélica aqui, pelo carinho que vocês tiveram pelo meu pai. O papai vinha sempre aqui, a gente alternava os finais de semana, um comigo, com a Ediane, e todos os finais de semana que ele vinha aqui, ele era muito bem recebido por vocês. Vocês também eram a igreja dele, família dele, os irmãos que ele tanto tinha carinho, né? E eu sou muito grato a vocês pela essa expressão de amor enquanto o papai esteve vivo, porque isso trouxe muita alegria ao coração dele, enquanto ele entendeu, enquanto ele compreendia realmente esse relacionamento com as pessoas. Então, muito obrigado. Aceitem realmente a nossa gratidão, que Deus recompense a vocês pelo carinho que vocês tiveram com meu pai
durante todo esse tempo que ele frequentou essa igreja, com muita alegria. O pai acompanhou essa igreja desde o começo, por causa do Evaldo e Diane, a família toda estar aqui. Então, papai e mamãe sempre tiveram muito carinho por vocês, acompanham aqui a igreja desde a sua formação, mas especialmente nesses últimos 2 anos e meio, realmente ele esteve aqui com muita alegria e foi muito bem recebido por vocês. Vocês estiveram lá conosco domingo passado à noite, depois que saíram daqui do culto, muitos de vocês foram lá presenciar, levar presencialmente o seu carinho, o seu apoio, o seu abraço, e a gente agradece muito por isso. Na segunda-feira, muitos de vocês estiveram lá conosco também, e mesmo aqueles que não foram, nós sentimos a presença e o carinho de vocês conosco. Então, a minha palavra é de gratidão a vocês, que Deus os abençoe e recompense por todo esse carinho com a minha família, especialmente com meu pai. Muito obrigado. Zé Carlos, vai aqui. Vamos orar. Presbítero Zé Carlos, representando a igreja. Nós queremos, com esta oração, agradecer a Deus pela vida, pelo ministério do presbítero Samuel Mendes. Foi um servo do Senhor, chegando aqui em São José, se eu não me engano, em 1951, não é? Veio do Rio de Janeiro, casou-se, em 56 nascia a filha Ediane, em 61 nascia o Paulo, e ele desenvolveu o ministério dele aqui entre nós. Serviu nos Gideões Internacionais, foi um dos fundadores do grupo, serviu a nossa editora no início do trabalho, com vários projetos de lições que ele nos ajudou a fazer ali. Editou alguns livros dele mesmo, inclusive Oração, Testemunho e Vida. E em 2003 ou 2004, quando nós éramos presidente da região do Vale, queríamos editar um livro, a história que precisava ser contada. E o presbítero Samuel, mais alguns outros, foram os meus mais ferrenhos colaboradores, e eu sou grato a Deus pela vida dele. Escreveu vários artigos, escreveu muitas devocionais, algumas delas estão nos nossos devocionários aí, não é? Então eu louvo ao Senhor pela vida, pelo ministério dele, já disse isso aqui, mas como igreja agora, diante desta palavra de gratidão do Paulo, a igreja que esteve, e eu já mencionei isso aqui, realmente há uma gratidão pelo nosso calor espiritual para com a família, em respeito, em memória à vida do presbítero Samuel. Curve sua cabeça, nós vamos orar. Gratidão a Deus pela vida dele, gratidão a Deus pelo ministério dele entre nós, e pedindo que Deus continue abençoando a família. Zé Carlos. Bondoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, pelo momento que temos na tua casa, louvando o Senhor, bendizendo o teu santo nome. De maneira muito especial, Senhor Deus, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração por ter, Senhor Deus, o privilégio de estar, Senhor Deus, vivendo com o nosso querido e amado presbítero Samuel. Sim, Senhor, Deus, muito obrigado pela vida desse teu servo, que deixou um grande legado para nós. É verdade, Deus. Senhor. Deixou testemunho, Senhor Deus, de uma Verdade. pessoa que realmente se rendia aos teus pés. É verdade, que dava Senhor. testemunho no seu andar, no seu caminhar, no seu falar. Ó Pai, muito obrigado. Senhor Deus, muito obrigado pela família que o Senhor concedeu ao presbítero Samuel. Muito obrigado pela vida do Paulo, da Ediane, Senhor Deus, que seguiram e seguem o caminho do presbítero. Sim, e da nossa Senhor. querida irmã, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado. Nós somos muito gratos ao Senhor por esse tempo que podemos estar junto, por termos testemunhado o quanto o Senhor fez por ele e através dele, Senhor. Verdade, Senhor. Muito obrigado. Nós pedimos que o Senhor, Senhor Deus, somente o Senhor, console o coração dos seus filhos, ó Pai, da sua família, e que eles possam, como o mesmo Paulo disse aqui, estar sendo confortado pelo Senhor e confiar que Ele descansa na tua presença. Ó Amém. Pai. Muito obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, viu?
As crianças ainda vão esperar mais um pouquinho, porque tem um momento especial das crianças. Uma das passagens mais preciosas para mim dos evangelhos é a ira de Jesus. Parece paradoxal, não é? Uma das mais preciosas passagens dos evangelhos, a ira de Jesus, a braveza de Jesus. Mas eu explico. Jesus caminhava com uma multidão ao redor, e eis que alguns pais queriam trazer-lhe os seus filhinhos, para que ele orasse, para que ele abençoasse. Ele era Jesus, rejeitado por alguns, não entendido por muitos, mas amado. Ele era o Cristo, o Messias prometido. E aqueles pais eram impedidos pelos próprios discípulos. Diz o texto que os discípulos impediam os pais de se aproximarem de Jesus. E Jesus os repreendeu, dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Eu quero separar esse momento do nosso culto para orar com Marcos, a Thaís e o Vitor. Vamos cantar? Vamos ficar em pé, vamos cantar. Ouço o clamor do bom pastor, pelo deserto assolador, seus cordeirinhos a chamar, muito desejoso de os salvar. Vai buscar, seus cordeirinhos vai buscar, vai para que os possa abençoar. Oh, quem ouvindo o bom pastor quer ajudá-lo em seu labor, e os cordeirinhos vai buscar para Jesus os abrigar. Vai buscar, seus cordeirinhos vai buscar, para que os possa abençoar. Longe de Cristo, o bom pastor, vão perecer de fome e dor. Vai chamá-los a Jesus, fonte de vida, amor e luz. Vai buscar, os seus cordeirinhos vai buscar, para que os possa abençoar. A igreja pode sentar. Chegue mais perto de mim, casal. Então, Jesus ficou aborrecido, indignado, Marcos, indignado. Versículo 14 diz assim: indignou-se Jesus. Pai, mãe, se tem alguma coisa que aborrece Jesus, é quando adultos atrapalham as crianças de irem a Ele. Jesus fica aborrecido quando os pais
são pedra de tropeço para que as crianças aprendam dele, aprendam a amá-lo, a andar com ele. Porque você sabe que as crianças precisam aprender. As crianças aprendem a amar a igreja quando você as traz para a igreja. Pais que não trazem os filhos para a escola bíblica, os filhos não se acostumam a ficar na escola bíblica, eles querem ir embora. Pais que não trazem os filhos no berçário, eles não conhecem as tias do berçário, e as tias ficam tão bonitas, põem um avental bonitinho, não é? As irmãs, estão vendo aqui algumas, se arrumam todas, não é, Chile? Tem uniforme, tem treinamento, mas o pai não traz, e as crianças não aprendem a amar o berçário. E no berçário a gente ensina sobre Jesus. Berçário não é para pagiar a criança, não nesta igreja. Berçário aqui é para ensinar as crianças a amar Jesus. As crianças são pastoreadas desde o berçário. Tem um programa de culto para os bebês. E assim é no Ministério da Infância, com o pastor Juscelino Magner e com todos os outros, porque nós queremos que as crianças conheçam Jesus e não que elas o estranhem. Jesus indignou-se. Sabe, pais, a infância passa muito rápido. Aí, essa daqui parece que foi ontem, que nós estamos orando por ela, porque não sabia se ia nascer ou não ia nascer, né, irmão? Que sufoco, né, Bre? Deus operou um milagre e veio a família inteira, para a glória de Deus aqui. Não é, Marco? Mas já é uma moça já. E agora já tem um irmão. A infância passa rápido. Se vocês não colocarem as coisas na cabecinha deles, o mundo vai fazer. Vai colocar. Porque o mundo é rápido. Então eu quero dizer uma palavra bem simples, mas muito contundente. Pais, invistam o melhor de vocês nessas crianças, nessa fase. Invistam o melhor de vocês para que elas tenham conhecimento de Cristo. Às vezes, os pais cansados, mas hoje eu estou cansado. Mas é domingo, então preciso levar as crianças na escola bíblica. Em casa eles não vão aprender o que eles aprendem aqui. Em casa você tem outras coisas para fazer com as crianças, inclusive ensinar a Bíblia a amar a Jesus. Pais, invistam o melhor de vocês nos seus filhos. Não os deixes esperar por uma outra hora. A hora é agora. Segundo estudos da Aliança Pro Evangelização das Crianças, dos 4 aos 14 anos, acontece o maior número de conversões. Tomara Deus, os seus filhinhos estejam nesse número estatístico e que logo sejam novas criaturas em Cristo Jesus, por conhecerem pela fé a salvação em Jesus. Pais, invistam nos seus filhos. Pais, orem pelos seus filhos. Orem com os seus filhos. Ensine-os a orar. Ensine-os a amar as coisas de Deus. A Bíblia. Nunca é cedo para aprender a amar a Deus, amar a Cristo, conhecê-lo de fato. Pais, não deixem Jesus entristecido com vocês. Levem seus filhos a Ele. Vocês não vão se arrepender desse investimento. É o melhor. É o melhor. Mas levem muito a sério. Façam o melhor. E Deus
os recompensará. Faça isso, Marcos e Thaís. Façam isso. Coloquem todo o calor de vocês no cuidado da vida espiritual dessas crianças. O resto vocês vão fazer. Tenho certeza que vão dar a melhor escola para eles, os melhores cursos, os melhores treinamentos, as melhores roupas que o dinheiro puder comprar. Sei que vocês vão zelar pela vida moral, ética deles, não tenho dúvida. Mas eu tenho que insistir. Coloquem a vida espiritual, a formação espiritual deles no topo dessa lista. E Deus os abençoará. Está bem? Vamos orar, por favor, fiquem em pé. Um chumbo. Parece que foi ontem que Vitor nasceu. Era um gatinho só. Lá no seu apartamento, naquele dia, era só um gatinho. Está tomando muito leite. Vamos orar com ele? Deus querido, muito obrigado por esta preciosidade que o Senhor deu para o lar de Marcos e Thaís, Júlia. Obrigado a Deus pela vida deste menino, Vitor. Obrigado pela beleza dele, pela saúde. Obrigado a Deus pela perfeição. Obrigado a Deus porque o Senhor trouxe este menino para o lar deste casal, desta família. Obrigado pelo cuidado do Senhor com a Thaís durante a gravidez. Mais uma vez o Senhor foi bondoso, mais uma vez o Senhor foi misericordioso, mais uma vez o Senhor valeu para nós ao cuidar da Thaís, enquanto ela esperava a chegada deste menino. Obrigado a Deus, porque o Senhor cuidou para que Vitor chegasse e que trouxesse alegria para todos, para os pais, para os avós, para os tios, para a irmã. Muito obrigado. Mas agora, Senhor, nós queremos orar por ele, para que o Senhor tome esse menino nas suas mãos e faça dele um grande homem. O quanto a nossa sociedade precisa de homens de caráter, homens que possam andar de cabeça erguida, homens que representem Cristo em suas vidas. Deus, oramos por esse menino, para que o Senhor faça dele uma testemunha fiel, uma coluna forte na igreja de Jesus, que na família dele ele seja alguém destacado pelo coração habitado por Jesus. Senhor, dá que esse menino cresça, se desenvolva em estatura e em graça diante do Senhor e dos homens, e nós possamos ver nele o caráter de Cristo. Agora, Senhor, toma conta dos seus pais, dá-lhes, ó Deus, sabedoria, discernimento, dá, ó Deus, que eles tenham prioridade de investimento na vida deste menino, nas coisas concernentes ao reino dos céus. Dá-lhes, ó Deus, essa visão preciosa, rica, e que fará toda a diferença na vida do Vitor. Cuida, pois, deste menino, cuida desta família, abençoa-os, ó Deus, que a graça do Senhor seja real na vida deles, agora e até a volta gloriosa de Jesus. Amém. Queridos pais, Marco e Thaís e a pequena Júlia, que Deus os abençoe como família, que Deus os abençoe no cuidado com este menino. Cuide dele, e o próprio Deus haverá de recompensá-los por isso. Que o Senhor os abençoe. A igreja pode sentar. As crianças podem vir, vamos orar? Fique aí, Marco, fique
Ok, Thaís. Podem vir todas as crianças. Vamos orar com vocês. E vocês vão para o seu culto. Podem vir. Só tem aí alguns que são formandos, vão ficar com os pais, tá bom? Papai, segure os seus formandos. Podem vir todos. Pega o microfone lá, Magna, por favor. Vamos orar mais uma vez, agora pedindo que Deus abençoe o culto das crianças. A Magna vai orar, por favor, tá bom? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por essa noite, por esse culto, Senhor Deus. E agora eu quero pedir em especial pelo culto das crianças, Senhor Deus, que o Senhor possa estar trabalhando primeiramente no coração dos professores, para poder ensinar a palavra do Senhor para as crianças, Senhor Deus. Que o objetivo principal, Senhor, de cada sala, de cada professor, é levar cada criança no conhecimento pleno de Jesus Cristo. Amém. Eu oro assim, Pai, agradecida no nome de Jesus. Amém. Antes das crianças saírem, deixa eu aproveitar e dar só um aviso. No próximo domingo, nós vamos ter o nosso culto de Natal à noite, 19h15, horário normal. E as crianças vão cantar, razão pela qual elas estão ensaiando lá em cima no seu culto. Está bem? Quero lembrar também que, passando o próximo domingo, que vai ser o culto de Natal, o outro é o 31, o último domingo do ano, último dia do ano. O nosso culto vai começar às 22 horas, terminando à meia-noite, e nós teremos a ceia, aquela já tradicional ceia, que seja um jantar, para ser mais claro, lá no salão social. Se você ainda não se apresentou para participar desse jantar, por favor, faça-o, procurando os presbíteros que estão organizando isso. São 3 irmãos, José Carlos, Daniel e Wilson, e você pode se apresentar e vai aí certamente oferecer um prato para você trazer para participar do nosso jantar, está bem? Então procure esses irmãos, o jantar é na fim de ano, no dia 31 para 1º, tá bom? Podem ir para o seu culto, todos vocês. Muito bem, eu quero convidar o Cláudio e algumas irmãs que vão me ajudar nesta hora, porque eu quero, antes de dar uma palavra aos formandos e a toda a igreja, eu quero abraçá-los e celebrar com você esta sua graduação. Quero dizer à igreja que nós nos alegramos com os irmãos naquilo que Deus lhes dá como um presente, como um retorno do seu empenho, do seu trabalho, dos seus estudos. E a igreja não está vinculada ao MEC, Ministério da Educação, entendeu? Se você tivesse, pastor, o meu curso é esse, serve? Meu filho, aqui não é o MEC, não precisa trazer o seu diploma com um carimbo nenhum. Basta que você realmente tenha tido uma graduação para que a gente possa. Eu só peço a você a compreensão, porque como nós temos alguns envelopes ali, estão prontos. Então eu não posso aqui, quem mais se formou? Eu não tenho uma lembrança, e eu não quero constranger ninguém estar aqui na frente e não ganhar uma lembrança. Mas todos aqueles que nos procuraram, deram seus nomes, nós procuramos colocar
uma lembrança para você. É isso que a igreja quer fazer agora. Está bem assim? Então eu quero convidar o Cláudio, ele vai me ajudar, as irmãs que vão também me ajudar ali. Eu quero que à medida que você for chamado, você venha para cá, vai receber uma lembrança e depois, um microfone para o Cláudio, e depois você fica para cá que nós vamos orar juntos. Cláudio, por favor, você. Cláudio vai fazer a chamada por curso, por graduação, tá bom? Começando dos menores, terminando nos maiores. Obrigado, Cláudio. Boa noite a todos. Vamos iniciar então pela educação infantil. O pastor fez questão de dar um abraço pessoalmente em cada um. Então eu sugiro que subam aqui, dêem um abraço no pastor e depois vão com aquelas moças bonitas lá pegar uma lembrança da igreja. Então, iniciamos com a Milena de Moura Pedroso Ferreira, da Escola Padre João Marcondes Guimarães. Olha a princesa. Veio que veio. O estilo da formanda. Um abraço. Chamar também o André Felipe Petri Ananias, da Escola Professora Marianita de Oliveira Santos. Olha o estilo do formando. Educação infantil ainda, Vitor Ricardi Martinez, Colégio Espírito. Pode vir, mãe. No ensino fundamental 1, a Sofia Toledo Alves, da Escola Cristã Batista Regular. No ensino fundamental 2, Ana Júlia Pires, da Escola Cristã Batista Regular. Ensino fundamental 2, Stephanie Camille Petri Ananias, Escola Municipal Professora Elza Regina Ferreira Bevilacqua. Ensino Fundamental 2, Felipe Lacerda da Cruz Freire, Instituto Ideia. Ainda no Ensino Fundamental 2, Sara Ribeiro Pereira, Escola Sebastiana Cobra. No ensino médio, Camila Cabianca Salviano, Colégio Inspire. Ensino médio, Mateus Cerqueira de Jesus, Colégio Inspire. Ensino médio, Pedro Henrique Souza de Paula, Escola Cristã Batista Regular. Chamo também Victor Assunção Pedroso, Escola Estadual Professor José Vieira Macedo. Você fica embaixo, eu abraço você. Ensino médio e técnico em administração, Emanuele Carneiro, Colégio Joseense.
Ensino superior, Lucas Mâncio Sales, bacharelado em biomedicina na Univap. Grande, Lucas. Ensino superior, Rafael Bernini, engenharia física, USP, Lorena. O curso mais difícil foram-se os cabelos. Ensino superior, Lucas Lemes Abençoe. Moraes Barbeiro, Ele não veio. medicina. Não veio? Não veio. Agora os pós-graduandos. Maísa Gutierrez, processo e direito civil, Universidade de São Caetano do Sul. Pós-graduação também o Cirineu Tanã Tonione Ribeiro, mecatrônica Unital. Vai ficar aqui por causa da foto. Pós-graduação, Thalisson Almeida de Araújo Santos, engenharia de qualidade, USP, Lorena. Alisson. Pós-graduação, Aaron Lucas Modesto Rasquinha, engenharia de qualidade, USP, Lorena. Parceiro. Cara, parabéns. Deus te abençoe. E outros cursos, Hugo Eduardo Diniz e Kleber Rosa Diniz, mecânica de autos. Engicar treinamentos. Deus abençoe os irmãos aqui. A foto aqui, ó. Eu queria chamar aqui a Sara de Oliveira Pires, no ensino fundamental. Ótimo. Linda. Deus te abençoe muito. Continuar chamando aqui em cursos, pastor. Sara de Aquino Rodrigues, Teologia Básica, Muito bem. CTCEB. Parabéns. Muito bem. Ei, Sara. Em cursos também, Gláucia Tabarelli Cabianca Salviano, Ok. Autoconfrontação, CTVAP. Deus abençoe. Em mestrado, nós temos o Edmilson Ricardo Alves, mestre em Tecnologia Ambiental, Unicamp. Parabéns. Deixei para o final, mestre. E curva ao mestre. Deus te abençoe, Ed. Acabou, pastor. Obrigado, Cláudio. Eu que Muito agradeço, obrigado. parabéns a todos. Muito obrigado, obrigado a vocês que vieram, que prestigiaram esse nosso momento de culto. Muito obrigado. Desde o mais novinho aqui, acho que vocês três aqui, né? São os mais novinhos, até os mais idosos lá, o Ed, que já é mestre, né? Mestre é para cabelo branco, é para velho, né? Isso mesmo. Gente, que tenha sido honrado no estudo de vocês e que esse passo, essa etapa que vocês vencem agora, ela seja de fato para a glória dele, tá bom? Que seja lá para onde você for, direcionar a sua bússola agora, alguns com
mais trabalho nessa área, talvez um campo novo de trabalho, outros só começando os degraus que ainda vão existir muitos, mas seja lá qual for esse direcionamento, que ele seja para a glória de Deus, que Deus possa ser honrado, que vocês sejam apenas estudantes disfarçados, verdadeiramente discípulos de Jesus, tá bom? Que Deus os abençoe nas suas diferentes graduações, que o Senhor continue usando vocês. Eu quero dizer com vocês aqui o que disse Samuel, conforme está registrado lá no livro de Samuel, no capítulo 7. Até aqui nos ajudou o Senhor, porque não terminou, a caminhada continua, e nós queremos continuar contando com o Senhor. Espero que esse seja o desejo do coração de vocês. Esperamos continuar com a direção de Deus na nossa vida. É esse o texto que eu quero ler, é o que eu quero deixar, uma mensagem breve para vocês. Queiram continuar com Deus na caminhada, para onde vocês forem, queiram continuar com Deus. Eu quero mostrar isso na Escritura. Eu quero orar por vocês. Eu vou chamar um pastor aqui. Hoje eu vou chamar, acho que o pastor Rangel. Vem aqui, pastor, por favor. Vem o senhor aqui. Rangel, vem aqui. Vou pedir ao senhor que ore agradecendo a Deus por cada um deles. Eu espero que o senhor tenha guardado o nome de todos eles para orar por eles. Tá bom? Ore por eles, agradecendo a Deus por cada uma das etapas que eles venceram e por aquelas que ainda haverão de vencer. Vamos ficar em pé e orar com eles? Pastor Rangel, por favor. Querido Pai Celestial, este é um momento tão marcante, tão significativo, ó Deus, para a vida destes teus filhos, destes teus servos, os quais o Senhor sustentou nesta caminhada estudantil, desde estes pequenos que temos aqui, ó Deus, celebrando nesta noite esta vitória nos seus primeiros passos. É verdade, Senhor. Até, ó Deus, aqueles que já atingiram um patamar mais alto, mas que irão continuar, Senhor. Amém. Para a glória do teu nome. Amém. Muito obrigado, ó Deus, pela disposição de cada um deles. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor esteve ao lado deles, o Senhor os ajudou, o Senhor nos abençoou para que eles pudessem ter chegado até aqui, até onde chegaram. Sim, Senhor. Continua, Senhor Deus, dando o vigor, a saúde, a disposição e, sobretudo, Pai querido, usando-os para a tua glória. Que sejam homens, mulheres, crianças que façam a grande diferença, que não somente a nossa pátria, mas o mundo precisa destes tais, ó Deus, para uma nova vida em sociedade. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão juntamente com eles. Sim, Senhor. Esteja, Senhor Deus, nos habilitando para que possamos estar apoiando, estar animando, para que não somente estes que chegaram até aqui, mas outros que virão, que nós possamos, ó Deus, estar cercando-os com o nosso carinho, com a nossa súplica a Ti em favor de cada um deles. Amém, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque a Tua igreja, ela se sensibilizou para que este momento viesse a acontecer como uma celebração especial ao Senhor. Amém. Ao Senhor, então, seja toda a honra e Amém. toda a glória. Amém. Hoje e para sempre. É assim que oramos, ó Deus, no nome precioso de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. 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 Muito obrigado, a igreja pode sentar. Deus abençoe, mas não terminou para vocês. Podem sentar.
Mas não terminou, eu tenho uma palavra para vocês. Agora no final. Mestre. Eu quero falar em especial aos formandos e aos seus familiares, mas com segurança a toda a igreja. E eu quero pedir a você, e vou ser bem breve na minha palavra, mas que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Onde está esta passagem bíblica que mencionei aqui? Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Então diz o verso de número 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Palavras ditas pelo profeta Samuel nesta ocasião em que Deus concedeu uma vitória singular para o seu povo, para os judeus. Esta passagem, meus amados, que começa, na verdade, nos capítulos anteriores, capítulo 6, 5, é bem conhecida. E ela se conclui neste capítulo 7 com uma distinção de Deus para o seu povo. E eu quero usar este verso para uma breve palavra, mas para nós que vivemos de etapa em etapa, de degrau em degrau, vencendo perdendo ali, lutando mais aqui. Mas eu quero dizer que quando nós fazemos o que fazemos para a glória de Deus, tudo é diferente. Por isso, formando, você que já está aí alcançando o seu grau de mestre, pós-graduado e etc., e os que estão no começo da jornada, façam tudo para a glória de Deus. Paulo diz: e tudo quanto fizeres, seja em palavra, seja em ação, faça-o para a glória de Deus, faça-o em nome do Senhor Jesus. Esta passagem é muito conhecida, mas eu quero dar uma explicação aqui no começo da minha palavra. Primeiro, a pedra que Samuel pega e coloca naquele lugar e a chama Ebenezer, esta pedra, ela significa uma pedra de ajuda. Ebenezer quer dizer pedra de ajuda. É para lembrar o povo que naquele lugar eles tiveram uma ajuda especial. Ebenezer quer dizer pedra de ajuda, um socorro especial, uma distinção. E a maneira deles lembrarem disso é que naquele lugar Samuel colocou ali uma pedra. E quando eles olhavam para aquela pedra, eles se lembravam: neste lugar Deus nos deu algo especial. E ele disse mais: até aqui, até este degrau, até esta etapa, até este lugar que chegamos, o Senhor nos ajudou. Não chegamos por nossa própria força, não chegamos por nossas próprias
capacidades. Chegamos aqui porque o Senhor nos trouxe até aqui. Quero que você considere isso na sua história, meu prezado irmão. Se você chegou aqui onde você chegou, se você comprou o que queria comprar esse ano, não é? Trocou o carro, comprou uma casa nova, comprou um imóvel novo, comprou um móvel novo, conseguiu fazer aquela reforma, não sei, ou terminou de ler um livro, ou cumpriu um projeto, não sei. Mas se você disser que até aqui o Senhor te ajudou, você está dizendo: eu reconheço que foi o Senhor quem me fez chegar aqui. Isto é muito bom. É bom demais quando nós, os crentes, reconhecemos o favor de Deus, o cuidado de Deus. É tão ruim quando filhos são ingratos. E muitas vezes nós somos filhos ingratos ao Senhor, porque não manifestamos a Ele reconhecimento pelo favor dEle. Ele estava lá o tempo todo, segurando para a gente não cair, como os pais fazem para os filhos, equilibrando-se com os filhos, e os filhos dizendo: pode deixar, eu sei, eu sei. Ebenezer é uma pedra de ajuda. Fazendo uma pequena e já avançada transposição para nosso contexto, a nossa época, há 2000 anos, Deus nos deu um Ebenezer, que fez toda a diferença na nossa história. Chama-se Cristo. Ele é a nossa pedra de ajuda. Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Ele faz toda a diferença na nossa história. Ele é o verdadeiro socorro que nós precisávamos. Deixe-me voltar um pouquinho na história, rapidamente. Esse período em que Samuel aparece na história do povo de Deus, os israelitas, foi um período de grandes derrotas dos israelitas. Sabe por quê? Porque foi o período em que mais eles se afastaram de Deus. Período da transição entre um tempo em que os profetas, os juízes apareceram, que antecedeu o período monárquico, quando o primeiro rei de Israel foi dado a eles. Nesse período em que situa-se o texto que lemos, capítulo 7, Israel estava envolvido com a cultura do contexto que eles viviam. Você lembra que eles chegaram à terra prometida, mas não expulsaram todos os habitantes. Portanto, eles tinham muito contato com pessoas que tinham outros deuses pagãos, deuses que não são deuses. Tinha outros hábitos, outros costumes, e eles se perderam com isso. Eles se encantaram com as coisas que esses outros povos tinham. E a conclusão é que eles se afastaram de Deus, se distanciaram de Deus, andavam de costas para Deus e achavam-se autossuficientes. Eu sei o que estou fazendo, nós sabemos onde estamos, nós não precisamos de tudo isso, não precisamos de todo esse conselho de Deus. E portanto, nesse lugar citado aqui entre Mispá e Sem, uma área propícia e própria para batalhas, e o povo via muito de batalhas naquela época, não é? Ali era um campo de guerra. E naquele lugar os israelitas, os judeus, o povo de Deus, foi derrotado muitas vezes. Os filisteus eram os grandes inimigos, não só porque eles tinham o Golias lá da história do Davi, não. Eles eram realmente um povo forte. E eles derrotavam os judeus várias vezes. Os judeus eram humilhados,
Eles eram o povo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Eles atravessaram o deserto, eles possuíram a terra, as grandes conquistas de Josué e Calebe. Mas aquele povo era um povo desobediente. E a sua desobediência os afastava de Deus. E eles enfrentavam e amargavam derrotas sobre derrotas. Quando chega nesse capítulo 7, Samuel entra na história para ser um canal entre o povo desobediente e o Deus que ama aquele povo. O Deus que chamou e formou aquele povo e quer dar a eles vitórias. E quero dizer aos irmãos, Deus não deu vitórias àquele povo porque aquele povo era bom. Eles não eram bons. Ele não concedeu esta vitória que culminou com esse marco do Ebenezer. Deus não deu esta vitória porque aquele povo foi um povo que fez coisas que agradaram o Senhor. Não, eles não faziam coisas que agradavam o Senhor. Deus fez o que fez porque Deus é misericordioso e bondoso. E Ele tinha propósito de dar e Ele queria dar. Às vezes não é assim. Você que é pai, né? Avô especialmente, né? Você dá as coisas para os seus filhos, mesmo eles não merecendo. Mesmo quando os filhos às vezes não merecem, você faz, porque é seu coração. Agora você é pecador, você é mau. Deus é perfeito, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é gracioso. Imagina se Ele não faz isso. Então Ele chama Samuel, coloca Samuel no meio daquele povo. Samuel então leva o povo a um arrependimento. Samuel leva o povo a entender que eles estavam longe de Deus, eles precisavam se distanciar daqueles maus caminhos, eles precisavam voltar-se para o Senhor, eles precisavam abandonar as coisas erradas. E o povo atende, e o povo fez isto. E o texto que eu não li, mas que está entre os versos 3 e 12 do capítulo 7 de 1 Samuel, diz isto, verso 6, congregaram-se em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram naquele dia e disseram, pecamos contra o Senhor. Arrependimento, confissão. E então Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Samuel foi a voz de Deus para dizer para aquele povo, endireitai o seu caminho, abandonem isto, voltem para o Senhor, abandonem a autossuficiência e tal, voltem-se para o Senhor, voltem-se para o Senhor. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, nesse contexto. Então, enquanto eles estavam reunidos aqui, verso 10, enquanto Samuel oferecia holocausto, você sabe que antes do sacrifício de Cristo, uma vez só, o povo de Israel fazia aquelas ofertas ao Senhor, animais que eles matavam e queimavam, aquelas coisas, e, não é? Era a ordenança de Deus que apontava para o sacrifício de Cristo. E enquanto eles faziam isto, e todo o povo reunido, verso 10, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Então veja bem, enquanto Israel cultuava a Deus, os inimigos, os filisteus, vieram contra eles em guerra. Você consegue entender o cenário? Israel, naquele lugar, em hora de adoração ao Senhor, confissão de pecados, e os inimigos sitiando o povo para guerrear. Mas diz o texto, e trovejou o Senhor aquele dia
com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Enquanto você está curvado diante do Senhor, meu prezado irmão, Deus está cuidando de você e dos seus interesses. Enquanto você está trabalhando, guerreando, lutando, correndo atrás, Deus está te olhando e te livrando dos tropeços, dos acidentes. É o que Ele está fazendo, porque você está fazendo, então Ele deixa você fazer. Mas quando você para e curva-se diante dEle, Ele diz, então agora deixe que eu faço para você. E foi exatamente isso que aconteceu. O povo não estava com as espadas nas mãos. O povo estava cultuando o Senhor quando os inimigos vieram. Mas o Senhor, diz o texto, fez cair dos céus. Essa questão das chuvas de meteorito que teve agora aí. Vocês viram isso aí? Isso é coisa do Senhor. Algum povo está guerreando aí, Ele mandou bala lá, entendeu? Só pode ser. O Senhor fez trovejar, caiu, barulho, coisas. Metodologia de Deus. E os filisteus foram aterrados, atemorizados. Os que não morreram, correram. E diz o texto na continuidade, que eles perseguiram os filisteus e os derrotaram mais abaixo em Bet-car. Amados irmãos, olhar para aquela pedra que Samuel colocou, olhar para aquela pedra, deveria fazer lembrá-los que o Senhor os ajudou. Ou seja, que o Senhor lhes deu a vitória, que o Senhor conquistou para eles a vitória sobre os filisteus. Olhar para aquela pedra era essa a ideia. Olhar para aquela pedra faria os judeus se lembrarem do que Deus fez. Ebenezer, pedra de ajuda, traria à memória deles o milagre da vitória. Foi milagre, eles viram que foi. Eles já tinham sido derrotados várias vezes por aquele povo. Aquele povo era mais forte do que eles. Aquele povo era mais poderoso do que eles. Já os tinham engolido outras vezes. Eles perderam dezenas de irmãos em guerras, mortos. E desta vez eles não lutaram, mas o Senhor lhes deu vitória. Olhar para aquela pedra faria lembrar, valeu a pena voltar-se para o Senhor. Valeu a pena se curvar e dizer, Deus, perdoa-me, perdoa-nos. Olhar para aquela pedra faria aquele povo se lembrar do que Deus fez também, dali para frente, porque se você olhar um pouco mais aqui o texto, você vai ver no verso 11, a 14, as cidades que os filisteus haviam tomado a Israel, foram-lhes restituídas. Olhar para aquela pedra faria com que aquele povo se lembrasse das coisas que Deus lhes restituiu. Ebenezer faria aquele povo lembrar-se do quanto Deus foi misericordioso e gracioso e bondoso. Eles não mereciam, mas Deus quis dar. Às vezes a gente não merece coisas, mas Deus quer dar. Às vezes somos ingratos com Ele, mas Ele quer dar. Ebenezer daria a eles esperança de mais etapas vitoriosas. Bastava olhar para aquela pedra e dizer, aqui nós nos voltamos para o Senhor, aqui nós confessamos pecados, aqui nós nos arrependemos de pecados, aqui nós prometemos caminhar com o Senhor e aqui o Senhor nos deu vitória. Então vamos em frente. E outras vitórias virão.
Ebenezer faria aquele povo lembrar que naquele dia as tristezas, as derrotas deram lugar para a alegria. Amados irmãos, como nós precisamos disso. Como nós enfrentamos momentos em que parece que tudo perde o sentido, não é? Tristezas, aborrecimentos, a saúde aqui, um outro problema ali, uma decepção aqui. Mas quando nós olhamos para o Ebenezer, que é Jesus, o nosso Ebenezer, nós podemos nos lembrar que o Deus que nos dá as vitórias, Ele também é um Deus que tira as tristezas, as derrotas, tem que dar lugar para a alegria. Ebenezer faria aquele povo se lembrar que o futuro deles só teria sentido se permanecessem no Senhor. Deixe-me aplicar esse texto para o nosso contexto agora, rapidamente. Os séculos se passaram e aconteceu que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E diz João, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Na sua primeira carta, João disse, os nossos olhos viram e as nossas mãos apalparam o Verbo, referindo-se a Jesus Cristo, a palavra que se tornou carne. A palavra ouvida lá no Éden se torna carne, é Jesus. Ele mesmo diz, o Verbo se fez carne. A palavra se tornou ser humano, Jesus. Jesus. Ele é o nosso Ebenezer. Ele é quem Deus colocou no nosso caminho para fazer o papel desta pedra. Eles não tinham Jesus. Eles tinham a força do Espírito, mas não tinham o Espírito neles. Sem Cristo o Espírito não poderia ser dado. O povo crente do Antigo Testamento viveu pela fé, sem poder experimentar a habitação do Espírito, como você e eu experimentamos hoje. Eles precisavam da pedra, para olhar para ela e lembrar-se, aqui Deus nos deu vitória. Você tem o Espírito Santo dentro de você, que testifica com o seu próprio Espírito, de que você é filho, que você já é nova criatura em Cristo, que a graça de Deus já o alcançou. Você pode dizer que cada etapa dessa que você venceu, dos mais novos aos que mais tempo estão na carreira acadêmica, escolar acadêmica, você pode dizer, Ebenezer, em Cristo nós chegamos lá. Ebenezer. Ebenezer deve nos trazer à memória o quanto valeu a ajuda de Cristo nas nossas conquistas. Ebenezer tem que nos trazer à memória a importância do papel de Cristo na nossa história. Ebenezer tem de nos fazer lembrar que cada triunfo, cada degrau, cada passo dado, cada prova e aprovado em cada prova, cada curso concluído, cada etapa passada, somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Romanos capítulo 8. Não é o seu mérito, não é a sua sabedoria, não é a sua autossuficiência, é Jesus. A Ele glória, honra, louvor. Seja qual for a sua conquista, se você é nova criatura em Cristo, você precisa reconhecer que ela é um presente de Deus em Cristo Jesus. Aquela pedra faria com que aquele povo se lembrasse que se não fosse o Senhor, eles não teriam vencido aquela batalha. Quero fazer uma pergunta a você, meu prezado irmão, falo a você que é nova criatura em Cristo, que já tem a graça salvífica. Você reconhece que Cristo é o verdadeiro vencedor na sua história?
Você reconhece que você só tem alcançado triunfos por causa de Cristo? Ou você acha que alguns triunfos você consegue porque você tem méritos? Não que nós não valhamos nada, nós temos grande valor. Mas, meu prezado, se nós achamos que o que temos alcançado é por nosso próprio esforço, devemos tomar cuidado. Estamos à beira da desgraça. Todas as coisas que temos, todas as coisas que alcançamos, são um presente de Deus para nós. Desde os mais novinhos, tudo é presente de Deus para nós. O nosso Ebenezer, Jesus, deve nos fazer lembrar, ter Cristo deve nos fazer lembrar que tudo o que temos, todas as conquistas são atribuídas, devem ser atribuídas à pessoa de Jesus. Mas ainda mais, Ebenezer, o nosso Ebenezer, Jesus, deve produzir em nós um coração grato. Eu disse aqui no nosso culto hoje pela manhã, quão importante é quando nós reconhecemos os favores de Deus. Como é importante quando nós atribuímos a Deus, a Cristo, as vitórias, as conquistas. Como é precioso para Deus, coração agradecido. Nosso Deus tem memória, nosso Deus tem sentimentos, emoções. Da onde você acha que são os seus? Às vezes nós nos milindramos com tão pouco, fala a verdade, não é? Oh, irmão, fez churrasco lá, nem lembrou de mim. Fiquei triste, literalmente. Quantas vezes nós largamos o nosso Deus para trás, como se nós fôssemos os perfeitos, não é verdade? Jesus perguntou para aquele enfermo lá, que voltou para ele, lembra? Dos 10 que ele curou. Cadê os outros? Não eram 10? Cadê os outros? Os anjos que estão por aí recolhendo as ações de graça estão com as sacolas vazias. Porque tudo que os crentes querem é pedir. Quero mais, preciso disso, estou desesperado com aquilo, mas não sabemos voltar e dizer obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Ebenezer foi posto naquele lugar como um memorial, um marco, para que o povo passasse por ali, erguesse as mãos e dissesse obrigado, Senhor, mais uma vez. Pode falar quantas vezes você quiser. Ontem estávamos com o nosso neto e aí disse, vamos fazer oração. Você ora agora, filho. Aí o Antônio orou. E pela primeira vez ele fez uma oração longa ontem. Não foi, Johnny? Estou vendo a minha esposa, está lá. Ele fez uma oração. Ele falou, vovô, maior do que essa oração minha, só a sua lá na igreja. Foi o que falou? Mas ele agradeceu um monte de coisas e tal, etc. E aí nós falamos, aí ele falou assim, mas eu orei muito. E aí Johnny falou assim, mas papai do céu gosta que a gente fala muito com ele, pode falar bastante com ele. Amado irmão, nós precisamos falar bastante com Deus. Agradeça, mas eu já agradeci ontem, mas agradeça de novo. Você deveria agradecer cada bocado de comida, não é? É um bocado? Agradece. Tem que agradecer, irmão, porque agradecer é falar com Deus, e nós precisamos treinar falar com Deus.
Ebenezer deve nos fazer treinar, falar com Deus. Essa é a ideia de Cristo. Deus quer ver em nós corações agradecidos. Ed, você chegou a mestre. Agradeça a Deus. Faça um churrasco especial lá no prédio e nos leve. E diga, isso aqui é porque o pastor falou que era para agradecer a Deus. Faça isso. E eu vou terminar. Ebenezer também deve ser um alerta. Ebenezer deve ser um aviso. Quando Samuel pôs aquela pedra lá e disse, vou dar um nome para esta pedra aqui, pessoal. Ebenezer. Significa pedra de ajuda. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Agora preste atenção. Só há êxito. Só há êxito quando nós caminhamos com Cristo. Ele lá disse, só há êxito quando nós caminhamos com Deus. Se continuarmos caminhando com Deus, ele disse para o povo, Deus nos abençoará. Se continuarmos caminhando com Ele, Ele lutará as nossas lutas. Se continuarmos caminhando com Ele, Ele tira os inimigos da nossa frente. Lembra disso, olha para essa pedra, lembra disso. Se nós caminhamos com Cristo, Ele cuida das nossas causas. Se nós caminhamos com Cristo, Ele luta as nossas lutas. Se nós decidimos caminhar por conta própria, Ele vai ficar cruzando os dedos. Os anjos vão ter um trabalho miserável para socorrer a gente, não é? O irmão disse, pastor, passei um apuro. O que foi? Rapaz, o carro, não sei o quê. Assim, mas o anjo está tudo quebrado. Porque Deus estava lá. Porque Deus te ama. Porque Ele não quer a sua infelicidade, o infortúnio para você. Mas Ele não queria você naquele caminho. Ele não queria você naquele lugar. Ele não queria você fazendo aquilo. Ele não queria na sua família esta coisa. Ele queria você aqui, Ele queria você ali, e você está fora do caminho dEle. Mas Ele te ama. Ebenezer é uma pedra de alerta. Você é crente em Jesus? Porque se você não tem Jesus no coração, eu preciso pregar para você que só em Jesus tem salvação. Mas se você já tem Cristo, eu preciso dizer para você, só há triunfo em Cristo. É em Cristo que nós somos mais do que vitoriosos, escreveu Paulo aos Romanos capítulo 8. É em Cristo e não fora dele. Fora dele você está à deriva. Fora dele você é igual o Rio de Janeiro, segundo a ministra, um país sem lei, um estado sem lei. Ou o próprio Brasil. Mas se você tem Cristo, então ande com Ele. Em todas as outras vezes que Israel enfrentou o inimigo, confiando em si mesmo, ele foi derrotado. Ebenezer, meus amados irmãos, tem de ser um arco na nossa vida. E eu quero que você aprenda a ler esse texto substituindo Ebenezer por Cristo. Ele é a pedra de ajuda da igreja cristã hoje. Ele é a pedra de ajuda das famílias cristãs hoje. Ele é a pedra de ajuda que socorre. Ele é a pedra de ajuda que gera sombra nesse deserto. Ele é a pedra de ajuda da qual brota água nessa sequidão. Ele é a pedra de ajuda que você precisa considerar. Ebenezer. Você vai ouvir muito falar sobre esta palavra. E saiba, ela significa pedra de ajuda. Mas Jesus é a nossa verdadeira pedra de ajuda. Socorro bem presente nas nossas necessidades. Parabéns, formandos 2017. Parabéns aos familiares, à igreja.
que os próximos passos sejam dados com Cristo, o seu Ebenezer. Amém? Deus abençoe. Vamos cantar. O coral tem um hino para cantar. É um hino muito especial. E eu quero que, ao terminar este culto, que você leve para casa a mensagem do Ebenezer na música que vai ouvir. Esse Deus presente, que é Senhor e Salvador, é o Deus que em Cristo nos chamou, nos salvou. A Ele, pois, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nós queremos cantar esse hino em gratidão ao Senhor, porque Ele é Santo, Consolador, Salvador. Se você conhece, quiser cantar com a gente, venha. E se você não quer cantar aqui, cante aí, porque eu sei que você tem motivo de gratidão ao Senhor. Sempre que vem que vem, então. É Natal.
Podem ficar aí, vamos orar. Só quero renovar aqui, reforçar e renovar o meu convite. Próximo domingo, então, nosso culto de Natal, 7h15. As crianças que estão lá com os adultos preparando um momento especial. Nós teremos aqui, então, um culto gostoso com as crianças, com todos aqui, próximo domingo. E no último domingo, dia 31, o culto começa às 22 horas. Terminando o culto, nós teremos, na passagem do ano, o nosso jantar. Você é o nosso convidado. Uma boa semana. Que a graça de Cristo repouse sobre você. E mais uma vez, parabéns aos nossos formandos, aos seus familiares, nesta oportunidade. Senhor Deus, obrigado. Obrigado a Deus por Jesus Cristo, a nossa pedra de ajuda, o nosso socorro bem presente. Obrigado, Senhor nosso Deus, pela graça salvadora de Jesus, que já alcançou o nosso coração. Obrigado a Deus pela tua muita misericórdia, pelo teu grande amor, pelo teu plano de nos encontrar, de nos salvar e de nos restaurar à tua presença. Agora, Senhor, obrigado por esse culto, por esta noite, por esse momento tão precioso de adoração ao Senhor. E eu quero orar pedindo que as bênçãos do Senhor sigam conosco nesta semana, abençoando as famílias, os lares, os pais, as mamães, os papais, os filhos, cada um nos seus trabalhos. Guarda-nos, Senhor Deus, das ciladas do inimigo. Guarda-nos, ó Deus, desse mundo tão difícil que vivemos. Abençoa-nos, ó Deus, com as nossas diferentes necessidades. O Senhor conhece. Alcança aqueles que estão enfermos nos seus leitos, nas suas enfermidades, e restaura-lhes a saúde, Senhor Deus. Cura os lares que estão vivendo conflitos. Dá, Senhor Deus, que a paz de Cristo possa reinar. Despede-nos, pois, com a tua graça, com a tua paz, com o teu amor. Que esse grande amor, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do teu Espírito, Senhor, e a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Salvador, sejam conosco hoje à noite, e conosco permaneçam até que Jesus Cristo volte. Amém. Boa semana, Deus abençoe você. Dê um abraço do seu irmão antes de você ir embora, por favor.